Saudações astrais, gente, tudo bem com vocês? Estamos voltando então, eu estou voltando para a gente continuar a leitura de 7 Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra. Aos pouquinhos a gente vai chegando, vai aquecendo. Eu vou dando uma esperadinha aqui para ver quem vai chegando, se o Insta está avisando que estamos ao vivo, né? Porque vira e mexe acontece de dar algum probleminha, então para eu me certificar de que tá tudo bem, eu vou dando essa esperadinha dinâmica ao mesmo tempo, né? Vou retomando um pouquinho o que surgiu ontem, né? Porque o passo de hoje já é uma continuação, já é uma sequência do que rolou ontem, né? Então eu vou trazendo um pouquinho esse contexto, né, da proposta. Então, ontem eu acabei justamente compartilhando, né, a leitura da introdução do livro Espirituais do Sucesso. Barulho. Então, compartilhei a leitura, porque, dando uma recapitulada, né, enquanto vocês vão chegando. Oi, Eveline! Seja bem-vinda! Tô aqui, estamos começando. Então, eu vinha dizendo que eu fiz a leitura ontem apenas da introdução, para a gente começar a aquecer e entrar um pouquinho na leitura, né, desse livro. E a proposta é super básica, simples, despretensiosa. Aqui a ideia é um espaço para leitura mesmo, tá? Eu vou fazer uma leitura compartilhada, como eu expliquei, conjunta, né? Eu expliquei ontem que eu tenho esse livro, vou mostrar ele aqui de novo, tá? E eu de revisitar, né, eu expliquei também ontem, contei, né, que eu fiz parte do ciclo de 21 dias da meditação, foi aí que eu passei a meditar diariamente, né, do ciclo de meditação do Deepak Chopra, né, então tem essa memória afetiva. E eu desabafei também que durante a pandemia eu acabei me desligando um pouco do processo de rotina, de constância, de disciplina na meditação diária, né, que eu vinha fazendo já há alguns anos. Então é um propósito meu retornar a esse ritmo, a essa rotina, trazendo a meditação diariamente. E aí eu achei, não, nada melhor do que retomar essa leitura. E eu fiquei pensando, como eu vou fazer a leitura comigo mesma? Por que não também oportunizar esse espaço, né, para trocar aqui, pra gente dialogar? Então é isso. Então quem se sentir chamado a permanecer, a fazer essa leitura junto, vai ser muito bacana. Não sei quem tem o livro, mas quem não tiver, eu vou estar fazendo a leitura aqui. E é isso, é a leitura, tá? É a gente entrar nesse clima e aí se surgir insights, se surgir reflexões, se surgir o que vocês queiram trazer também, comentários, causos, situações, eu também vou me colocar à disposição, né? Mas vou deixar rolar, assim, no improviso mesmo, como eu falei, é uma live improvisada, vamos dizer assim, né? Então, só pra gente se deliciar um pouquinho, a gente mergulhar, a gente refletir juntos, certo, gente? Então, Eveline, tu tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Qualquer coisa me sinaliza, tá? Então, o primeiro capítulo é a Lei da Potencialidade Pura. Então diz assim, ó: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamo-nos à força que coordena tudo no universo. E aí, vocês podem ir falando também, deixando aqui nos comentários, né, quem já leu esse livro, é importante, né, também, quem já passou por essa experiência, eu vou gostar de saber, a gente trocar figurinhas aí. Então, seguindo.
No princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. Hino da criação. Então agora é que vai começar. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade. Fiquei pensando, ufa, né? É uma lista e tanto, né? Eu fiquei, à medida que eu ia relendo, né? Esses atributos são grandes desafios, ou não. Depois vocês me dizem aí como é que vocês circulam, né, por essas naturezas aí. Né? Depois a gente vai aprofundando. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade. Quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os seus sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a da potencialidade pura. O poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. Quando eu li essa parte, de certa forma, eu acabei me transportando muito para o que na psicoterapia reencarnacionista a gente também vai aprofundar sobre a questão da versão persona e da versão espírito, né? Me pareceu haver aí bastante diálogo entre os sentidos, né? E como a gente vibra muito mais no objeto referência, né? Justamente. É a nossa tendência, justamente porque a gente ainda vibra muito lá embaixo, né? A gente não consegue sustentar,
e não consegue sustentar a nossa versão espírito ou esse princípio da autorreferência, justamente porque a gente tem dificuldade de se conectar com o nosso eu superior, né, com a nossa essência, com essa potencialidade, né? Então vamos vendo o que mais ele vai trazendo aqui pra gente. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social. O papel que você representa é sua máscara social, e sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Aí a gente lê isso, né? Não sei a impressão que fica aí, né? Mas aí a gente lê e fica pensando assim, nossa, é impossível, né? É intransponível a gente alcançar isso, mas a questão para nós aqui, né? Não é alcançar a perfeição, né? Nós não estamos nesse estágio ainda, né? Mas eu acredito cada vez mais que a gente se estimular a cada vez mais amenizar as tendências que fazem com que a gente vibre mais no nosso ego, mais buscando essa referência exterior, né? Com todos esses sentimentos de necessidade de aprovação, de medo, de insegurança e tudo mais, e a gente ir fortalecendo em nós essa versão do nosso eu, né, superior, do nosso eu divino. E aí que tá a receita da potencialidade pura. Aos pouquinhos ele, Deepak Chopra vai nos trazendo como é que a gente vai, pode fazer para se ligar mais a essa energia, a nossa energia essencial, né? Oi, Luna! Seja bem-vinda, que saudade, que coisa boa. Que bom que tu tá aqui. Então, seguindo, olha só. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto-referência é um falso poder. Por estar, essa parte é bem legal, olha só, vou até repetir. Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. Olha isso, né? Oi, Tati, querida, beijo, que bom te ver aqui. Eu acho fantástica essa parte, porque é bem o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acho que é um excelente termômetro. Essa passagem, eu acho ela, assim, fantástica. Parece aquelas coisas óbvias, mas mesmo o óbvio, é o óbvio que realmente o buraco tá no óbvio. eu cada vez mais eu vejo por aí, gente, não sei vocês. Mas assim, ó, é fatal. Isso aqui é fatal. Essa relação assim, ó, por exemplo, se a gente tá numa relação, né? Aí daqui a pouco a gente não tem mais aquela relação. Como é que a gente lida com isso? É o que ele tá colocando aqui no título do cargo, seja o que for.
né? Então, a gente às vezes tem aquela sensação de que estamos totalmente fortalecidos, mas no momento que a gente passa a não contar com aquilo, seja o título, a relação, a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas sensações, nossos sentimentos mudam completamente. Aí vem vulnerabilidade, vem uma série de outras turbulências que fazem com que a gente, em algumas vezes, se a gente não cuida, né, queira fugir. A gente não quer confrontar aquilo, né? Então, claro, as reações podem ser as mais diversas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, contar alguma situação em que vocês se viram nessa situação, né? Pode ser legal, a gente aos pouquinhos vai trazendo esses causos, né? Quem se sentir à vontade pode falar, tá? Mas vai dizer que não é muito comum, né? Então é isso, a gente tá focando mais uma vez no fora, no externo, no que a gente, na ideia do que a gente possui, do que a gente tem, né? E quando na verdade o momento é de recolhimento, o momento é de se auto-observar, o momento é de se fortalecer, é de colocar todo o holofote em nós mesmos, né? E muitas vezes o que a gente faz é delegar ao outro o nosso bem-estar, é olhar para o que está à volta, resistindo ao máximo daquilo que está ali latente, que está assim jorrando, né, da gente. Então é preciso ter bastante esse cuidado, né? A gente ter essa coragem de ancorar na gente mesmo e olhar para o que está vindo. O que o nosso corpo está dizendo? É medo, é insegurança, é rejeição, é a necessidade de aprovação, o que está vindo, né? Então, essa parte para mim é fantástica, né? Oi, Morvan, seja bem. Então, seguindo, olha só. O alto poder, no entanto, eu não li aqui ainda, né? Mas qualquer coisa eu vou recapitular, nada é por acaso, né? Ó, o alto poder, no entanto, é permanente porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Musicampus, seja bem-vindo ou bem-vinda, eu não estou conseguindo enxergar, qualquer coisa pode me corrigir, viu? Que bom te ter aqui também. Essa partezinha me fez muito pensar em decorrência do que a gente estava falando antes, né? Porque o que a gente estava falando antes nos leva a pensar no nosso sentimento de apego, justamente, às coisas, aquilo, ao cargo, às relações, aos títulos, ao dinheiro, essas ideias todas, né? E aí isso nos impede, esse apego, né, dificulta que a gente veja a nossa vibração, vamos dizer assim, futura, né? Porque no momento a gente pode estar mergulhada num caos, numa super turbulência, no momento que isso tudo está vindo, está sendo aflorado, mas passando por esse processo, se a gente se permite encarar tá vindo sentimentos, né? Aí vem a outra fase, né? Mas é todo um processo, né, gente? Não é assim, não é um botãozinho que a gente aperta, né? E tá tudo feito, tá tudo pronto e passei dessa fase. Não, é todo um processo para essa transição, para esse deslocamento de a gente
essa vibração onde a gente vibra no medo, na insegurança e nesse apego, né, dessas referências no objeto, dessas referências externas, né, e a gente se conectar com coisas, pessoas, situações, contextos que se ligam à vibração desse nosso eu essencial aqui, né? Mas passando por isso, por esse caos, né? Se a gente se permite mergulhar aí nas nossas águas mais profundas, né? Quando a gente volta à superfície, temos mais condições, acredito, de sintonia com o que faz sentido pra gente, nos mais variados âmbitos, ou não. Isso pode ser com a relação amorosa, relação entre amigos, trabalho. Às vezes a gente fica ali focando, né, na escassez, na falta, ou naquela noção assim, nossa, eu perdi algo, né, aquela coisa que eu tinha, aquela situação que me era tão familiar, que fazia parte da minha vida, se foi, e com isso eu perdi as melhores coisas da minha vida, né? Às vezes a gente entra numa onda de fatalismos, né, desse ponto de vista, achando que aquilo é o fim do mundo, né, e que não tem nada melhor do que aquilo, a gente só consegue se conectar à perda, e que aquilo é algo muito negativo, né, e aí a gente entra nos sentimentos de solidão, de falta, de rejeição e um monte de outras coisas aí, né, tóxicas e destrutivas pra gente, né? Quando na verdade é um momento de reciclagem, né? Um momento de expansão que tá se colocando à nossa frente, né? Outras pessoas vão chegar, outras relações, né? Outras amizades, outros tipos de trabalho, e a gente não se abre muitas vezes, né, para esse desconhecido, né? Porque o tempo todo a gente está tomando como referência quem nós somos até ali, né? Vibrando daquela forma ainda, né? A gente mesmo apegado ao que não presta na gente, né? A nossa escuridão, mas de um ponto de vista aqui mais destrutivo, né? Aqui eu quero colocar desse ponto de vista, né? E acessar, claro, essas sombras, isso é fundamental. Mas há um momento de, uma vez que a gente acesse, que a gente olhe, encare isso, vem também essa fluidez, vem também outro movimento. E talvez seja isso também que cause um medo, não só encarar ali a sombra e os sentimentos que não são legais e aquilo que a gente olha e se envergonha de sentir, que tem isso, não tem esses momentos, gente, assim, que a gente olha e a gente fica assim, eu não acredito que eu senti isso, que eu estou assim, até que como é que eu cheguei nesse ponto, ou não. E depois disso vem o outro movimento do que a gente também desconhece, mas vai trazer uma serenidade. Mas até disso a gente tem medo, porque a gente não conhece. A nossa tendência a fugir daquilo que a gente não conhece, né? Eu acho que isso aí é um mal nosso, né? Essa necessidade de controle. E isso vai ter muito a ver com o que Deepak Chopra vai falar sobre a potencialidade pura e sobre como a gente pode se conectar a essa energia, a essa natureza, né? A gente vai chegando lá. Gente, avisem se vocês estão me ouvindo bem, tá fazendo sentido aí, façam um sinalzinho pra eu não sentir que eu tô aqui sozinha. Eu vou gostar, coloquem uns coraçõezinhos, façam algum sinal. Eu gosto tanto, quem me conhece já sabe, né, gente, que eu gosto de
de interagir, gosto de dialogar, é por isso que eu tô aqui, né? Só por isso, para ter esse momento assim de interação com vocês. Então, façam isso pra gente se sentir junto, assim, se sentir pertinho, tá? Eu vou gostar bastante. Obrigada, muito obrigada. Então vamos seguindo. Então diz assim, ó, dando sequência. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Aí é que tá, né? Obrigada, aluna, também. Ai, agora sim, tô mais feliz. Ai, agora... Aí deu um calorzinho no peito agora que eu enxerguei vocês. Então, aqui, deixa eu me achar aqui de novo. Me emocionei, né, de ver vocês aqui. Deixa eu voltar. Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer uso pleno da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. É aí que mora a grande questão, como a gente acessa isso, né? Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo. A infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Aí eu pergunto para vocês aqui, como é que tá isso na rotina de vocês? Silêncio. Vocês que estão aqui se relacionam bem com o silêncio? Como é que é para vocês lidar com o silêncio? Vocês se oportunizam esses momentos de solitude, de calar um pouquinho aí o que surge? A outra questão, meditar, está ligada a silêncio, né? Mas é uma outra particularidade, é um outro elemento, né? Embora eles se relacionem. Vocês também costumam meditar? Vocês dão um espaço no dia de vocês, na rotina de vocês para meditar? Como é que é? Se vocês meditam, me contem. Se não, se já meditaram, se não meditam, falem aí como é que é para vocês. Eu já desabafei, né? Então, assim, eu vou deixar para falar depois, para não interromper o fluxo da leitura, mas quem já vem acompanhando desde ontem sabe do meu desabafo, né, que eu tô querendo retomar a minha meditação diária que eu vinha fazendo há anos, né? Então eu gostaria muito, assim, de seguir a minha prática, porque fez muita diferença na minha vida, na forma como eu passei a me enxergar, a forma como eu passei a reagir diante das circunstâncias da minha vida. Foi, assim, um momento muito especial quando eu consegui colocar a meditação diária e esses momentos de silêncio no meu dia a dia. Mudou muito para melhor, né? E aí, de novo, aí, assim, ó, o que eu desabafei, né? Veio o momento da pandemia e o que aconteceu? A disciplina, né, ficou comprometida. Olha a situação, o externo, né? Como a gente deixa se envolver pela questão externa. Então, vinha todo num ritmo, num fluxo, e aí a gente vai deixando, se a gente não orar e vigiar, né, gente? Se a gente não cuida, a gente permite que as situações externas, as pessoas, os contextos que nos preocupam, que nos chateiam, tirem a gente da rota, né, que a gente vem traçando e determinando que conecta com a gente, que faz sentido, que nos faz bem. Então, assim, é a gente que permite que isso aconteça. Então, precisa ter muito a nossa responsabilidade de olhar para isso, né? Só a gente é que pode tomar as rédeas, né, daquilo que é bom pra gente. Ninguém vai fazer aquela máxima, né? Ninguém
pode fazer nada pela gente, assim como a gente não muda ninguém, ninguém pode ter uma ação bacana no nosso lugar, né? E aí eu penso em Bakhtin quando ele fala sobre a responsabilidade, né? Então é isso, né? Não temos álibi na existência, né? Como diz Bakhtin. Então é isso, a gente assumir a nossa responsabilidade frente a esses ao que existe, né? Então, para manifestar a nossa voz, para a gente se conectar com a nossa pluralidade, né? A nossa diversidade, as nossas partes, né? E a gente não se enquadrar, não se rotular, não se diminuir, né? Então, não se restringir, né? Então é isso. Deixa eu ver aqui, aluna. Também preciso voltar a meditar. Bora! Então, ó, eu provavelmente vou falar disso mais além, mas eu vou lançar de novo o grupo de meditação. Depois, quem quiser, eu explico como é que vai ser. Tá? E aí a gente pode se ajudar nisso da disciplina, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, como é que foi o meu processo. Eu tô pensando em lançar isso de novo para quem tem esse objetivo de meditar e tá com dificuldade com a disciplina e tudo mais. Então é isso, assim, vamos junto, vamos se ajudar, porque é isso, é a gente fazer essa roda, sabe? É se colocar em roda, é se dar as mãos e pra gente ir melhorando, né? Um pouquinho cada dia, né? Meditar é vida, sim, muito, muito, muito. Tá, deixa eu seguir aqui. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Olha que profundo isso, né? Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir a televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Olha, essa parte aqui, né, se fosse uma prova, não sei vocês, mas a gente roda bastante, né, nesse quesito aqui, porque é se abster da fala. Quantas de nós emprega isso, né? Empenha isso no dia a dia. De não falar, não falar, é não assistir uma TV, é não ler um livro, porque ler um livro é uma coisa boa, a gente assistir uma coisa edificante na TV é maravilhoso, mas o desafio aqui é silêncio total. Total, é a gente com a gente mesmo. Quem daqui, eu tô curiosa, quem daqui se entrega para momentos assim? E aí eu me lembro muito quando eu comecei a meditar. Claro, eu comecei com as meditações guiadas, né? Elas são mais facilitadas e eu gosto bastante também da meditação guiada. Mas claro, depois que a gente vai entrando e a gente vai se acostumando, eu fui me aventurando na meditação, naquela meditação que não é guiada, na meditação silenciosa mesmo. E gente, como é desafiador. Eu não sei se vocês fazem, a Eveline, se tu faz a meditação assim silenciosa, tu contigo mesma, por quanto tempo, qualquer coisa, conta aí como é que é os teus bastidores aí. Mas no início é muito difícil, mas à medida que a gente vai se entregando para isso, vai realmente se esforçando para incorporar essa dinâmica, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, isso vai fluindo de uma outra forma, né? E aí depois eu vou falar sobre isso do ruído, do barulho e esse processo de mudança que vai se dando também. Eu vou desabafando, eu acho que mais pra frente ele vai falar mais sobre isso. Então, a Eveline diz que medita todos os dias. Coisa bem boa, Eveline. Eu só consigo meditar com meditação guiada. Eu também, no início eu ia... Depois eu segui também por gostar. Eu curto bastante a meditação guiada, assim. Eu acho que ela, em alguns momentos,
O que a gente precisa é realmente daquele relaxamento, e eu acho que a meditação guiada ela tem um papel bastante bacana de te ajudar a serenar, relaxar, principalmente quando a gente está começando, né, justamente a prática da meditação, né? Então ajuda a gente a, a transitar melhor pelos códigos, né, com os quais a gente não está acostumado. E aí depois a gente vai se aventurando por outros caminhos, né? E eu disse assim, eu comecei a meditação silenciosa e era bastante difícil, assim. Mas era muito interessante a experiência. Muito interessante, porque é um desafio a mais, com certeza, né? Porque quando a gente tá ali sendo guiado, é uma experiência mais tranquila. Agora a gente ali sozinha com a nossa mente, né, com os barulhos, os ruídos, eles saltam assim, né? Aí a gente tem aquele momento assim, nossa, como é que pode a minha mente não calar a boca, né? E é justamente essa é a questão, né? Você lembra quando aqui o Deepak Chopra fala do acesso? Para que a gente acesse, não lembro exatamente como é que tá, mas é isso. Para que a gente adentre na potencialidade pura, que a gente experimente isso, a gente precisa ter acesso. E para que a gente tenha acesso, a gente tem que se colocar presente, a gente tem que se colocar disponível a acessar o nosso barulho. Né? E como a gente é resistente também, né? Assim, agora eu fiquei pensando quando a gente vai começar a meditar, ou mesmo quando a gente vai fazer um convite, vamos dizer, a gente já medita, vai fazer um convite, às vezes para um amigo, para uma amiga, e a gente também se coloca nesse lugar, né? Eu acho que é muito mais comum esse tipo de reação do que o contrário. Que ah, não, mas eu não tenho paciência. Ah, não, mas eu sou muito ansiosa. Não, meditar não é pra mim. Não. Justamente por isso que a meditação é especialmente pra ti, né? Então, assim, pra todos nós, né? Eu acho que se todos nós meditássemos, né, a exemplo do que está sendo colocado aqui, nós teríamos outro mundo, né? Então, assim, só que a gente resiste, né? E aí a gente se cobra ter uma proficiência em silêncio sem nunca ter meditado, sem nunca ter se aberto a essa experiência. Não é bizarro, gente? Olha isso, a gente já se cobra uma perfeição, né? E fora que a gente também tem aqueles estereótipos da meditação, né? O que é meditação, então aquele olhar da meditar lá no alto da montanha e tudo mais, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Então, deixa eu ver aqui, tenho muita dificuldade, só conseguia fazer meditação silenciosa, tá? É um desafio a mais, mas vale a pena, vale bastante a pena. Então, e é um processo, né? Sentindo mais à vontade para encarar essas jornadas, assim, né? E o Deepak Chopra vai falando sobre isso também. Eu vou ir seguindo pra gente não interromper o fluxo aqui da leitura. Deixa eu voltar. Sempre que possível... Será que eu não... Deixa eu voltar aqui... Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período, diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar este tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. Oi, Herta, queridona, seja bem-vinda. Então, esse destaque, né?
Ok, se tu não pode fazer por 2 dias, faça faça 30 minutos, faça 10, mas é isso. Voltei, gente, deu uma travadinha, né? Eu tava dizendo que não é a gente se impor, né, uma rotina, nossa, eu vou silenciar e eu vou meditar, eu vou ficar sem falar com ninguém durante 2 dias inteiros. Não, a gente vai se observando, a gente vai adaptando à nossa realidade, a como o nosso corpo reage melhor. Esse autoconhecimento, e a questão pode ser 5 minutos diários, né? 5 minutos, né? Então aos pouquinhos a gente vai aumentando isso, a gente vai ampliando, e isso vai acontecendo, essa ampliação, esse alargamento, ele vai se dando natural e espontaneamente, isso é fato, né? Então não se cobrar assim, e às vezes a gente se coloca uma imposição de que precisa ser 2 horas de meditação, né? E não, a gente pode ter mais auto amor e autoacolhimento com a gente, né? Por exemplo, se a gente não medita nunca e a gente já estipula, não, ó, vou tirar 5 minutinhos do meu dia para silenciar, para meditar, olha o ganho disso. Olha o ganho disso, né? Então é por aí, é por aí. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, o seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas, quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Olha isso. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Gente, essa parte é fantástica, porque... E aí, assim, ó, quando eu comecei a meditar, eu fiquei, assim, muito pasma com os ruídos que vinham. Assim, né? Porque a gente sabe que tem aquelas técnicas, assim, de estar lá meditando, então não é ficar ali em silêncio, silenciar totalmente. A gente não vai conseguir isso de cara, né? E não sei, e mesmo com muito treino, eu não sei se a gente consegue esse nível supremo, assim, de silenciar na plenitude. Não sei se é possível isso, mas acredito que a gente pode experimentar grandes espaços dentro de nós de silenciamento se a gente se exercita. É como, né, qualquer atividade física, por exemplo, né? Se eu quero dançar, eu preciso dançando se eu não me coloco na experiência de dançar todos os dias ou com frequência, né? Eu não vou me estimular, né? Então é a mesma coisa, né, gente, com a meditação. E aí eu comecei a perceber a riqueza que é a gente se dar conta do barulho. Aí assim virou uma chave para mim, porque um pouco a nossa noção, o nosso sentimento quando a gente vai meditar, a gente fica muito focada no silêncio, né? E perseguindo o que seria esse silêncio e tudo mais, ok. Só que é se dar conta do barulho, do ruído, que eu acho que é a grande sacada.
Porque aí a gente tem condições justamente de... Era isso que eu ia falar, né? Daquelas técnicas, assim. Então a gente tá lá, a gente tá conseguindo silenciar, tá tudo bem, né? A gente tá ali na vibe e tal, daí daqui a pouco vem a conta que eu tenho que pagar, o trabalho que eu tenho que fazer. Aí a técnica tá, expulsa o pensamento e volta, né? Ok. Às vezes a gente tá com a mente tão turbulenta, tão ruidosa, que é muito mais esse barulho do que qualquer outra coisa, é ou não é? Só que à medida que a gente vai se colocando na experiência, justamente esses ruídos eles vão começando a serenar, que é bem o que Deepak Chopra fala pra gente aqui. Aos poucos, esses ruídos, essas turbulências, elas vão serenando, porque é isso que ele fala aqui, né? Ó, com o tempo a mente desiste, ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, olha que bacana, e é aí que a gente começa a ter aquela experiência do despreendimento do ego, né? Que eu fiz até o link com a psicoterapia reencarnacionista, né? Da versão persona e da versão espírito, né? Ou como tá aqui, o objeto referência e a autorreferência para Deepak Chopra, né? Então a gente vai tendo esse desprendimento, a gente vai amenizando, enfraquecendo esse nosso ego, esse ruído, essa turbulência, e a gente vai conectando, se afinando mais à nossa essência, ao nosso ser, nosso espírito, a natureza, a nossa serenidade, a toda essa potencialidade pura aqui de que fala o Deepak Chopra, né? Patrícia, querida, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Coisa bem boa. Eu acabo sempre falando, né? Quando eu falo de alguma forma de voz, a Patrícia aparece. Eu tô falando de ruído, de barulho. Quem apareceu? A Patrícia. Nada é por acaso, né? Gente, sigam o canal da Patrícia Solis Terapia, porque é fantástico o canal dela. Não percam, é muito bacana. Então, seguindo. Praticar periodicamente Não, que eu já fui, é isso? Não fui. Tô correta. Tô correta, deixa eu me achar aqui. É isso, tá? Praticar periodicamente o silêncio de forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Então vejam ali, né? Isso eu acho interessante, porque ele fala do silenciar, se abster do exercício da fala, né, e de a gente se conectar de alguma forma com esse universo, né, através da televisão, do rádio, como eu disse, né, das rádios diárias, e a meditação. Então, notem que são dois elementos, como eu falei, né, distintos. Eles se conectam, ao meditar se fala de silêncio, mas ele coloca... eu acho interessante isso, porque ele é uma outra... Eu percebo assim, pelo menos, é uma outra camada, né? Silenciar, se abster, experimentar esse silêncio é um elemento, é um aspecto. Meditar é outro. Os dois se relacionam, se conectam, sim, mas também são atividades de certa forma distintas no sentido de que elas trazem particularidades diferentes, né? Eu não sei, eu tô pensando ainda sobre isso, tô falando em voz alta, mas eu fico pensando assim que são elementos distintos. E mais adiante ele vai falar sobre isso também, acho que vai ficar marcado, que eu tô relendo aqui com vocês, né? Então, vamos ver.
que mais ele fala? Depois eu já olho os comentários, tá, gente? Aqui, ó. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Então vejam, o que é preciso primeiro? Aquietar. E aí é que eu digo, né? Aí é que são elas. O quanto a gente busca essa quietude. Acho que a gente foge muito dessa quietude, né? Que na verdade, para mim, cada vez mais a gente foge do barulho que vem desse processo de busca por silenciar, né? A gente foge dos nossos próprios ruídos, né? O que eles nos dizem, aí é que tá. Porque pode ser assustador, né, pra gente acessar os nossos ruídos, os barulhos que vêm de dentro da gente, né? Aí a gente foge, a gente resiste, né? Infelizmente. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha sobre o leito da consciência universal que interliga todas as coisas. Olha que lindo isso. Que imagem, né, gente? Eu adorei essa metáfora da pedrinha e dessa reverberação, né, que acontece na água, né? Então tem uma memória afetiva aí também, né, da infância, da gente tirando a pedrinha. Então é bem isso, né? Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar um edifício dentro dela que nem vai notar. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Oi, Carlinhos, seja bem-vindo. Coisa bem boa te ter aqui também. Então, olha que intenso isso, né, gente? Quanto a gente precisa, né? Quanto vez mais nesse mundo que a gente vive aqui, tão caótico, né, gente? Guerra. Pleno 2022, gente, guerra. Então, assim, é muita raiva, é muito ódio, é muita soberba, é muito ego, é muita falta de busca por silenciar, busca por se conectar com a sua essência, com a sua versão espírito, com a divindade que existe em nós. É ou não é, gente? A gente precisa cada vez mais disso. Olha só, outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Aí também o buraco é mais embaixo, né, gente? Assim como eu fiz a pergunta sobre o silêncio, sobre meditar, agora tem a questão do julgamento. E aí a gente também, né, vamos combinar que o ser humano tá ainda engatinhando nessa questão, né, do julgamento. Então vamos ver o que Deepak Chopra nos fala sobre isso. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria uma turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura.
Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Olha isso. Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Olha aquela flexibilidade lá, aquela adaptação, né? A gente se estimular a fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Estimular melhores versões da gente, 1 milímetro que seja, né? Se a gente julga muito, analisa muito e, né, é isso, a nossa mente trabalha muito, e aí quem é mais racional também, a mente não para, né? A gente fica se colocando nos bretes, assim, né, e com o nosso pensamento, e a gente não para, aquilo fica ali circulando, e é isso, a gente está diminuindo o espaço, né, a gente está restringindo o nosso acesso a essa potencialidade, né. Então, depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. Então, é isso. Vai fazendo aos pouquinhos, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, e assim vai indo, né? Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potência. Isso poderá acrescentar um 4º componente a essa prática: o contato direto com a natureza. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Quando a gente passou agora por essa questão do julgamento, da avaliação, da gente ficar analisando, julgar não é só julgar, pode ser isso, né? Julgar as pessoas, a gente faz muito isso, né? Julgar, de novo, ó, a gente projetando, a gente trazendo fora, né? Ou a gente também se julga muito, né? Então, mas o julgamento pode ser essa análise, essa avaliação, essa interpretação pesada dos fatos, e também essa noção, eu falei um pouco disso ontem também, acabei falando sobre isso, o quanto a gente se coloca essas noções de certo e errado, né? E eu até falei, cada vez mais, quem tem conversado comigo, eu tenho sempre falado bastante sobre isso, né? Que eu vejo cada vez mais a gente precisa tratar como experiências, né? E não essa noção de certo e errado, né? Porque, ok, a Marice do futuro, ela certamente vai agir de uma forma diversa do que a Marice aqui desse presente, né? E isso é compreensível. A Marice do futuro vai acessar coisas que eu não acesso hoje. Então a gente precisa ter esse olhar, né, mais amoroso, mais acolhedor com a gente mesmo, né? E entender que são todos caminhos, todas possibilidades. Quando a gente impõe pra gente mesmo que a gente errou, a gente fica num lugar que não é produtivo, né? Se chicoteando. Eu agi errado. Hoje eu faria diferente. Sim, ok, faria diferente, mas é entender que lá foi o melhor que foi possível, né? Então, assim, não tem como a gente cobrar
um processo de evolução antes que ele tenha maturado. É um pouco bastante injusto com a gente mesmo. Isso não significa a gente se acomodar. Quando as situações, por exemplo, as mesmas situações, se eu for falar, né, a Marice do passado, se vê diante das mesmas situações, ou muito semelhantes, tá ali o meu momento de agir diferente. E aí isso é produtivo. É aprender com aquela experiência. Se eu acho que não foi muito legal, bom, então de que forma isso encosta em mim, de que forma isso toca hoje, de que maneira eu posso reagir a isso, de que maneira eu posso dialogar com isso que me ocorre de uma forma mais harmoniosa, de uma forma que eu esteja mais alinhada justamente com o meu eu, né, o meu eu divino, meu espírito, e não essa versão egocêntrica, né, esse fora, e sim com esse interno, né? Então isso é bastante importante. E essa questão da conexão com a natureza também, né, gente, como é importante, né? E como é sublime, né? Vai dizer, quando a gente sai, a gente vê um pôr do sol, a gente olha para uma flor, isso é tão potente, né? A gente se conectar com essas energias e se dá bem o que tá aqui, né? Teve uma hora que ele falou, essa comunhão com a natureza levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais. Ele dará a sensação da união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Quando a gente está em contato com a natureza, a gente acaba acessando muito o sentimento da perfeição, né? Como o universo é perfeito e a gente faz parte dessa perfeição, né? A gente também é essa criação, né, colocada em movimento, né, pelo universo, né, e a gente está conectado com tudo isso, só que o quanto a gente vai se distanciando de acessar essa ligação, né? Então isso é interessante, né? Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência de seu ser. Ela está além do ego. É isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio. Não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério, encantamento. A verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Olha cutucão aqui, né? Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade, aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Puro desafio, né, gente? O que mais eu posso dizer, né, depois disso? Então, só reforça justamente aquela ideia do quanto a gente foca a nossa atenção no que está fora, né, no que nos rodeia, evitando esse contato mais íntimo, mais próximo com a gente mesmo, né? E aí é um prejuízo imenso, né, para nós mesmos, para nossa vida, para aquilo que a gente deseja para ela, né? Então, por aí. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro.
Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa... Olha que bacana isso aqui, gente. Olha só. Você não precisa sair de seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir. Simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase a seus pés. Olha que lindo isso, né? E o quanto é um desafio, né? Para uns de nós mais do que para outros, né? Quantas vezes a gente escuta de nós mesmos ou de outras pessoas, né? Essa dificuldade de conviver com a solidão, né? Com a solitude e ou a solidão, né? A gente lida, né? Acho que a maioria de nós, a gente não lida tão bem com isso, justamente porque isso faz aflorar os ruídos, né? Quando a gente silencia, quando a gente se coloca numa posição de estar com a gente mesmo, se vai a distração, né? Então às vezes a gente, é isso, em vez da gente ficar ali sozinha com a gente mesmo, a gente busca sair, estar com os amigos. E claro, tem espaço para tudo isso, né, gente? Claro, óbvio, eu não tô dizendo aqui que a gente tem que viver sozinho, solitário, isolado, não é isso. Tem lugar, espaço e tempo para tudo isso. Mas eu me refiro quando a gente percebe que essa busca é uma busca desenfreada, é uma busca é uma necessidade, é uma dependência, né? Eu não posso estar sozinha. Se eu estiver sozinha, eu perco o meu chão, eu me desespero, eu não sou mais eu perco a minha referência de mim mesma, eu perco o meu chão, né? Então é importante a gente fazer esse exame, assim, como é que tá justamente a nossa relação com essas questões, né? Isso é muito importante. E aí diz assim, ó: a riqueza do universo, a sua visível abundância e uma natureza. Desculpa, vou voltar. Olha só, vou voltar. A riqueza do universo, a sua invisível abundância, é uma expansão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência de seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, olha isso. Quietude e dinamismo, ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Então vejam que são essas naturezas em relação, não é uma coisa ou outra, né? Não existe essa dicotomia, né? Então isso é... Oi, Jana, queridona, um beijão pra ti, que saudade, que bom que tu veio. Então, seguindo, a gente já vai terminar, tá? Já estamos concluindo. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento
por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão, mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. E aí assim termina esse capítulo, tá, gente? E aí o que eu acho bem bacana desse livro é que ao final de cada capítulo tem uma espécie de síntese, de resumo sobre como nós podemos aplicar no nosso dia a dia essa lei, né? Essa primeira lei, no caso aqui de hoje, né? Que é a lei da potencialidade pura. E aí eu queria propor pra gente, eu tava pensando nisso, eu tive essa ideia de propor pra gente, eu vou me propor isso, tá? Eu já passei por isso, já me propus isso há um tempo atrás e vou voltar a me convidar e convido vocês também. Quem se sentir chamado a participar, participa. Que é a gente olhar para esses 3 aspectos aqui, que eu vou ler, e a gente ter esse desafio de até a meia-noite de amanhã, a gente colocar em prática pelo menos um desses aspectos. O ideal seria que fosse os 3, mas se não der os 3, pelo menos um. Que a gente escolha um e se dê espaço para ativar isso em nós, seja hoje ou amanhã ao longo do dia. E aí, se possível, né, claro, a gente comentar, a gente fazer o registro de como foi a experiência, o que vocês acham? Vocês gostaram da ideia? Eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma postagem aqui junto da live e vou descrever aqui os três passos. E aí nos comentários a gente pode contar como é que foi a experiência, o que foi feito, tá? E aí quem se sentir à vontade conta como foi a experiência. Vamos fazer isso? Vocês topam? O que vocês acham? Vocês pilham da gente fazer isso? Me contem aí, falem se vocês gostaram da ideia. Eu vou fazer, tá? Eu quero me estimular aí nesses lugares, tá? E aí, se vocês puderem participar também, vai ser bem legal. Me marquem ali, a gente pode colocar fotos, registrar de alguma forma algo que seja simbólico, que nos oportunize ver como é que cada um reagiu com isso, como é que foi a experiência para cada um. O que vocês acham? Eu vou fazer, tá? Vou postar ali. Então diz assim, só pra gente fechar. Olha só, o que são os 3 passos? Nosso desafio, então, tá? Valendo até a meia-noite de amanhã, certo? Ó, você pode... Oi, Eveline, que bom, que bom. Tamo junto, então, olha só. A Eveline já topou, que bom. Ó, você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Ó, esse é o primeiro desafio. Quem é que se sentiu instigado por esse desafio aí, me fala. Tá? Ó, aqui é o primeiro passo, tá? Então, esse é meditar 30 minutos pela manhã, 30 minutos, aproximadamente, né, gente? 30 minutos à noite. Primeiro passo, tá? 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor.
No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade limitada. Olha que delícia de desafio, né? A gente se oportunizar isso. E aqui são, claro, exemplos, né, gente? Deixem a mente de vocês e os sentimentos, né, circularem e façam aquilo que o coração sente de fazer, né? Gostei desse, vamos ver os outros. Tem mais um, tá? E o terceiro é praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que, durante todo o dia, você se lembre de não fazer julgamentos. Então, o primeiro é a meditação. Início do dia, final do dia, aproximadamente 30 minutos. O segundo, conexão com a natureza. E o terceiro, praticar o não julgamento. Segundo Deepak Chopra, se a gente coloca de alguma forma esses elementos, esses aspectos no nosso dia a dia, nós vamos estar acessando mais a nossa potencialidade pura. O nosso espírito, né? Essa nossa natureza essencial divina que possibilita que a gente viva melhor, com mais equilíbrio e atraia, né, as nossas melhores versões, a gente se sinta mais harmônico e harmonioso, né? Então fica aqui então esse convite, tá? É sério, eu vou fazer, tá? Eu vou postar, vou deixar aqui. E eu espero que vocês façam também, a gente se troque, me marquem, né, se tiverem alguma foto, se tiver algum áudio, se tiver alguma coisa, me marquem lá, eu vou fazer a postagem bonitinha, tá? E aí a gente fala, a gente comenta, a gente desabafa ali o que a gente fez, quais desses passos, né? Os mais ousados podem tentar fazer os 3, né, colocar em evidência os 3 passos, né? Que se colocar em prática, né? Mas se for 1, se for 2, tá valendo, tá? No mínimo, o desafio no mínimo um desses passos. E aí, se vocês sentirem a vontade de comentar como é que foi, vai ser bem legal, porque daí a gente vai estreitando e vai aprofundando, vai trocando as nossas impressões, e esse processo é sempre muito rico. Certo, gente? Deixa eu rever aqui os comentários, só pra gente finalizar. Eu vi que a Herta tinha deixado um comentário antes. Achei. Herta, olá. Mas tu estás esplendorosa. Ai, querida, um beijão pra ti. Isso, eu medito todos os dias, um tempo diferente, sempre conforme se mantém minha conexão. Perfeito, Herta. Meditar diariamente, nossa, é divisor de águas, com certeza. Eveline tinha... Ai, tá dando uma chuvarada aí em Pelotas, A internet instável, mas bom que tu conseguiu voltar. Fico feliz com a tua presença. E aqui eu acho que a Jana também tá topando participar do desafio. Vocês vão estar comigo, gente? Contem aí. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem mais aqui, ó. Aqui. Proposta silenciar, já respondi. Gostei desse. Aqui a gente já passou também. A Jana, vou me conectar com a natureza. Ah, é... uma delícia isso, né? Uma delícia. E assim, isso tá disponível pra gente, né? O Roger que me falava muito isso, né? Tá tudo aí à disposição e a gente não usufrui, né? Quantas vezes a gente deixa de usufruir da natureza, né? De um pôr do sol, de sentir o perfume da flor, como ele fala aqui, e tantas outras maravilhas, né? Que estão aí super acessíveis a nós, né? E a gente passa, assim, simplesmente não olha, né? Com os olhos da alma, né? A gente passa os olhos, mas a gente não contempla. A questão é contemplar, né? Então que a gente possa contemplar. Eveline, amanhã vai vir um cara capinar aqui. Pena que não vou poder fazer esse desafio de observar a natureza. Ah, mas de repente dá, pensa aí. Quem sabe a tua visão de contemplação da natureza, quem sabe enquadrando, porque a natureza lá, né, ela tá aí, né, em tudo. Então dá uma olhadinha aí com calma, ver se não tem mesmo como dar
dar uma encaixadinha nisso, né? Mas o título do livro, sim, é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra. Eu vou deixar nas referências também. Não falei ontem, mas eu sempre coloco, né? Você sabe. Aí eu deixo a referência. Certo, gente? Então, muito obrigada. Vamos concluindo por aqui esse capítulo. Seguiremos com a leitura, quem quiser seguir. A proposta era essa, né? Uma leitura descompromissada, despretensiosa, improvisada. E a gente ir costurando juntos, tecendo juntos e com esses desafios, assim, que eu me senti encorajada a propor para nós. Certo, gente? Então seguimos, certo? Um beijo grande e até o próximo diálogo. Beijo, beijo, boa noite.